Eu saúdo, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Casinha Eranos. Esse canal é o canal no YouTube da Casa de Caridade e Cultura João 23, que nós chamamos carinhosamente de Casinha. Hoje, meus caros, nós vamos continuar o nosso bate-papo, a nossa reflexão sobre alquimia. Nós vemos dito que a alquimia é uma ciência oculta, nem tão oculta assim hoje, né? Mas que foi sempre um tabu, foi mal interpretada. A ideia desse nosso vídeo não é esgotar jamais o conhecimento da alquimia, mas porque ele é muito vasto. Então, talvez quem conheça a alquimia um pouco mais se decepcione um pouco com as informações mais básicas que nós vamos passar. Mas nós queremos, nesse primeiro contato, com tudo que nós falamos aqui, oferecer exatamente esse primeiro passo, esse início da conversa, da meditação sobre os assuntos. Depois, com o tempo, a gente vai aprofundando, como nós fazemos nos nossos encontros presenciais, que ocorrem às quintas-feiras na nossa sede. Então vamos retomar de onde nós paramos, para entendermos o que a alquimia nos diz simbolicamente. Nós vimos falado então que a alquimia possui três fases e uma quarta fase intermediária: nigredo, albedo, citrinitas e rubedo. Explicando cada uma delas agora. Nigredo é a primeira fase da transmutação do chumbo em ouro. Toda transmutação requer a mudança de situação com preparação para o novo estado. Esta fase se caracteriza pela dissociação da forma anterior através da solução tornar solúvel, que na alquimia recebe o nome de solve. É desconstituir o estado primitivo para recompor o estado novo. Equivale à descida aos inférios das mitologias ou a hora 3 da jornada do herói que nós já falamos aqui em outro vídeo. É o encarar as próprias sombras e combatê-las, o quanto for preciso, o quanto for necessário, até transmutá-las em luz, pelo poder do fogo que ilumina e queima para fazer renascer um novo ser. Nós estamos falando de quê aqui? O mito da fênix. Qual o mito da fênix? É uma ave muito parecida com uma águia, que ela se autodestrói pelo fogo, ela se queima, e das suas cinzas ela renasce. O que ela quer dizer para nós, simbolicamente? Que ela se destrói, que ela se decompõe, ela se dissolve, depois se recompõe, renasce para um outro propósito. É como se abandonasse, destruísse em você tudo o que é sombra e renascesse para a luz. Ainda que você faça isso paulatinamente, todos nós, aliás, fazemos isso paulatinamente, não é de uma vez só. Então nós morremos para aquilo que devemos morrer e renascemos para uma nova proposta, para uma nova vida, uma nova visão. Esse é o mito da fênix. Durante essa fase, gases tóxicos, oriundos dos pensamentos, emoções e ideias, volatilizam, enquanto esses pensamentos, emoções e ideias são purificados através do fogo ritualístico, presente em inúmeras civilizações. Essa fase dura simbolicamente X dias. Eu já falo desse X para vocês, porque esse X dias, esse número que vai aparecer aqui, aparece em várias situações nas escritas cristãs, tanto do Velho como do Novo Testamento, e não é por acaso. Por quê? Porque são livros escritos simbolicamente também. Surge então o primeiro dos acrônimos da alquimia, é isso do vitriol. O que significa o vitriol? Visita interior terra ratifica invienis occulto lapide, em latim, transformando em português. Visita o interior da terra, retificando-se encontrarás a oculta lápide. Visitar o interior da terra, visitar a si próprio, fazer um mergulho para dentro de você e retificando-se, corrigindo-se, realinhando-se, reharmonizando-se, você vai encontrar a pedra oculta, o lápis filosoforum, que transforma todos os elementos naquilo que você deseja. Olha a simbologia disso. Continuando então. Já ao final desse ciclo de 40 dias, esse era o X, esse é o número. E onde que aparece o 40? Aparece, por exemplo, no Velho Testamento. Quantos dias choveu no dilúvio? 40 dias e 40 noites. Quantos anos Moisés, após sair do cativeiro egípcio com o povo hebreu, caminhou no deserto até que pudesse entrar na terra prometida? 40 anos. Quantos dias Jesus, já no Novo Testamento, ficou meditando no deserto e foi tentado pelo diabo, pelo demônio? 40 dias. Vocês percebem que esse 40 aparece sempre como algo, um ciclo a ser superado, a ser suplantado? E por que 40?
Esse 40 vem de 4, os 4 elementos básicos, terra, água, ar e fogo, multiplicado por 10. 4 vezes 10, 40. Que é esse 10? Década pitagórica, que é também um ciclo de autotransformação, de transmutação. Então seria como se tivesse que fazer 4 ciclos de década pitagórica sobre cada um dos elementos, ou melhor, um ciclo sobre cada um dos elementos. São 4 elementos, vezes 10, 40. Esse 40 é simbólico. Então, para você ler agora 40, entenda que é um número simbólico, entre outros que aparecem depois. Década pitagórica, um ciclo sobre os 4 elementos, dissolve. Surge uma etapa muito simbólica, a cauda pavonis, cauda de pavão. Nesse processo de solver, nesse processo de os ares mais pesados são levados para o alto, vai ficando a matéria que vai ser usada para sua transmutação, vai ficando, ela vai ficando, de repente ela surge uma fase muito interessante nessa matéria, chamada cauda pavonis. A cauda do pavão é muito colorida, de acordo com a incidência do raio de sol, toma uma coloração diversa, exatamente como o arco-íris. O arco-íris dissolve a cor branca nas demais 7 cores do espectro visível. No final dessa primeira fase do nigredo, de tanto solver, tanto apurar os pensamentos e as emoções, essas se fundem no branco, que já fora dissociado nas 7 cores do arco-íris, sem perder a sua qualidade, ainda sob efeito do fogo. O que é branco, na realidade, tem a essência das 7 cores visíveis no nosso espectro visível. Todo esse processo, as 3 fases, se dá dentro do Atanor, um forno em forma de pirâmide que fica ladeado por um casal, representando a polaridade. Aí está a figura do Atanor. Dentro do Atanor há um balão de fundo redondo, onde estão os reagentes. Esse balão de fundo redondo equivale ao balão de fundo, o balão de distilação da química atual. Esse balão parece uma gota d'água, está na altura do braço do homem ali, lá dentro do Atanor. E quando isso acontece, quando surge essa cauda pavonis, é o fim da fase do nigredo. Qual o animal símbolo dessa fase? O corvo. Por quê? Ele ele representa a morte como regeneração. É um príncipe sendo construído. Por isso o corvo aparece muito perto dos magos, perto dos bruxos, das bruxas, porque ele transforma aquilo que é trevas, aquilo que é podre, que ninguém usa mais, em algo interessante, algo que pode ser usado para o seu conhecimento. Albedo é a segunda fase do processo alquímico. Como o próprio nome sugere, é a fase onde as trevas mais densas já foram transmutadas. É o batismo como preparação para o renascimento ou ressurreição. Sim, o batismo que você faz na igreja. De agora em diante, a consciência humana deve continuar o seu processo de purificação, ou seja, continuar a orar e vigiar o tempo todo para não cair em tentação, como nos alertava o Cristo. Como a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é necessário permanecer atento à jornada para não fazer a reação inversa, retornar às trevas. O albedo, você já deu o primeiro passo, mas você ainda está muito próximo do nigredo, você pode retornar. Quantas vezes nós conseguimos superar um problema, uma emoção, transmutar uma ideia negativa em ideia positiva, harmonizada, mas de repente a gente dá uma escorregada e cai para trás de novo. É o processo assim mesmo. Você tem que o tempo todo orar e vigiar, para que você não caia nas tentações e não retroceda à fase anterior. Nessa segunda fase chama a atenção o constante cuidado com a purificação dos pensamentos, emoções e ideias. Busca pela harmonização dos polos opostos, é isso que é essa fase. Exercício da purificação, que pode ser visto também no caminho Octo Buda. Vai na internet lá, caminho Octo Buda. São 8 passos que o Buda oferece, nos propõe como uma espécie de uma cartilha para você seguir e seguir sempre em direção à luz. Após os 40 dias de purificação, o albedo está tão claro que surge um certo tom amarelado dourado nele. É a interface da citrinita, apontando a maturidade e a temperança, vai esse nome, temperança, necessárias para a próxima fase. Qual o animal símbolo do albedo? A águia. Por quê? É uma visão ampla, superior. Você já não está mais transmutando as matérias em você, você já transmutou uma parte, e a partir disso você começa a voar mais alto, enxergar mais do alto, e você é capaz de delinear melhor seu caminho, fazer melhor as escolhas, que você enxerga de um outro patamar mais alto, mais consciente. Aqui está a figura da cauda pavonis e do albedo. Cauda pavonis, o final do processo do nigredo.
Albedo já superando, já está na fase 2. E observe que é o seguinte, você concilia as polaridades. Olha para a imagem do albedo ali, ó. 2 seres polares, o masculino e o feminino, que se juntam, se entrelaçam, e desse entrelace, dessa junção, surge uma nova semente, uma nova vida, saindo ali para fora. Percebem isso? Então você, quando começa a harmonizar o seu interior, o seu masculino e o seu feminino interior, ou yin yang, como diriam os taoístas, você começa a conceber uma nova visão. E essa visão se transforma em algo real, uma vida diferenciada, a partir da harmonia que surge da polaridade. Porque se você ficar preso na polaridade apenas como ponto de discórdia, você nunca vai fazer harmonia. E não é isso que tem que acontecer. Você tem que fazer harmonia e não ficar brigando eternamente consigo mesmo. Ideias, pensamentos que não se equalizam têm que ser purificadas, nigredo, e trabalhadas. Desculpa, veio antes aí, purificados no nigredo e trabalhados melhor no rubedo. Ok? Vamos lá. Rubedo é a terceira fase e última do processo alquímico que conduz à pedra filosofal ou ao lápis filosoforum. Nesta derradeira fase ocorre o capítulo final da máxima do templo de Apolo em Delfos. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. O Nigredo, conhece a ti mesmo, mergulhe em si mesmo. Albedo, conhecerás os deuses, a polaridade em si e no próximo. Rubedo, finalmente torna-se consciente da realidade do universo, ou seja, você conheceu os deuses e o universo. Aqui está uma arte da pedra filosofal, um desenho simbólico do lápis filosoforum. Vamos começar a interpretá-lo? Ciclo maior, o macrocosmos. Ciclo menor, o microcosmos, nós, o homem. Quadrado, os 4 elementos, terra, água, ar e fogo. E o triângulo, 3 princípios ou substâncias celestiais que fazem a conexão da matéria, dos 4 elementos, com a nossa essência. Agora, vamos falar um pouco então sobre os 3 princípios ou substâncias celestiais. Ao atingir tal estado de consciência, se transmuta, se torna a própria pedra filosofal e obtém-se o elixir da vida eterna. Afinal, essa é a comunhão com a própria divindade, que sempre existiu em nosso interior. Só precisava ser trabalhada alquimicamente, vivenciando as experiências da autoiluminação, passível de ser vivenciada através das demais ciências ocultas, como o tarô, a astrologia esotérica, por exemplo. Então temos aqui as 3 cartas do tarô que se relacionam muito bem com o Nigredo, Albedo e Rubedo. Nigredo, reconhecimento, é a carta 13, é a carta da morte. Morte exatamente como é o mito da fênix. Você morre para algo que não te serve mais, você se depura, se apura e nasce para algo novo, uma nova vida, algo que vai te levar mais para o alto. Depois vem o albedo, que é o enfrentamento. Você entendeu isso e você passa a fazer o quê? A entender a carta da temperança, que é o quê? Temperar a vida. Saber escolher, saber viver entre a polaridade, entre luz e trevas o tempo todo. Você já é uma pessoa mais consciente, você consegue harmonizar isso dentro de você. E quando você consegue fazer isso dentro de você, naturalmente o que se espelha, o que se passa para fora, é essa harmonia, essa temperança. E o rubedo, a última fase, que é a superação. A carta 15 do diabo. Por favor, diabo aqui nada a ver com o que as igrejas inventaram sobre o diabo ou divulgam sobre o diabo. Vamos entender a parte simbólica aqui, tá ok? O diabo representa as nossas trevas. Como a nossa luz pode ser representada pelo anjo, pelo Cristo, pelos irmãos de luz, assim por diante. Então nós temos aqui a superação das nossas trevas interiores. Observe que é um diabo grande, com 2 diabinhos que estão aos seus pés, presos a ele. Que é esse preso? Ele consegue dominar, ele consegue harmonizar esses 2 pequenos diabinhos. Observe que um é masculino e outro é feminino, ou seja, ele consegue trabalhar a polaridade dentro de si e ser uma coisa só, ser uma única harmonia. E observe que esse diabo também tem asas, asas que voam só para o alto, e na sua mão esquerda ele tem o quê? Uma tocha, a luz. A luz como Lúcifer, Lúcifer, o portador da luz, e vamos falar mais para frente sobre isso também. Então essas 3 cartas, devidamente vistas e interpretadas, significam Nigredo, Albedo e Rubedo. A alquimia e seus processos levam a consciência humana e relativa ao nível da consciência absoluta e divina. Conecta o mundo relativo ao mundo absoluto de Platão. Age como ponte entre estados polares de consciência. Contudo, tão somente aos que optam pela jornada do herói. Sim, você tem que fazer esforço para seguir
O discurso esotérico, conhece, mais profundo, ele exige que você mude, mas é o processo de alquimia, se reconhecer, trabalhar e acender. Na iniciação ou conscientização, nada é dado de graça, tudo tem o seu custo e a sua respectiva honraria. Então temos que a alquimia atua sobre os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. O processo está em 3 fases, de uma subfase, sim, nigredo, albedo, citrinitas e rubedo. Como Com que a alquimia opera para realizar cada uma dessas fases? Com os 3 princípios ou substâncias celestiais que falamos agora há pouco, e agora vamos entrar na explicação delas. Quais são os 3 princípios ou substâncias celestiais? Sal, mercúrio e enxofre. O sal representa a cristalização e a dissociação, está ligado ao movimento, ao corpo. O mercúrio trabalha com frio e úmido, representa o quê? A água e o ar, o feminino, a alma, a sensibilidade. O enxofre, seco e quente, trabalha sobre os elementos terra e fogo, é o masculino, é o espírito. E aqui embaixo, o símbolo do enxofre, mercúrio e sal. Atuação. O sal trabalha na força constritiva e cristalização. Ele coagula, ele forma o corpo. O mercúrio é a força decompositora do que foi criado antes. Ele dissocia, é o solve, a alma. A alma vem para trazer novas ideias, para que o seu corpo se torne diferente, mais sutil. E o enxofre é a força expansiva, harmoniza, sublima, é o próprio espírito. Então temos corpo, alma e espírito, o sal, o mercúrio e o enxofre. As 3 substâncias celestiais atuam sobre os 4 elementos da transmutação alquímica. Perfazem juntos os 7, 3 mais 4, unidos pela chamada quinta essência ou antakarana, uma extensão da sua consciência. Temos aqui no gráfico, embaixo, os 4 elementos, o quadrado. Em cima, as 3 substâncias celestiais, que no lápis filosofórum é o triângulo. E o que liga os dois? O antakarana. Antakarana é uma palavra do sânscrito, significa anta, interior, karana, instrumento, é a sua quinta essência. É a junção da sua consciência com a alma puxando a matéria para cima, trabalhando a matéria a partir das substâncias celestiais. A alma faz isso, a alma faz a conexão entre o físico e o metafísico. Existe uma diferenciação do elemento água como um dos 4 elementos e da água utilizada nas reações alquímicas. Esta água deve ser pura, portanto não pode ser recolhida da terra, mas sim deve ser recolhida do orvalho, água purificada pelo ar, pensamento. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: você vai recorrer a uma água, tudo simbolicamente, para fazer uma mudança na nossa alquimia, para ser usada ali no princípio, nos princípios alquímicos, essa água não pode ser recolhida da terra. Por quê? Porque ela já misturou com a terra, já não é uma água pura. É uma água que está materializada, está densa, está uma água "viciada", entre aspas. Mas para que a reação possa ocorrer com água pura, você deve buscar a água que caiu na madrugada no orvalho, que está nas plantas. Por quê? Porque ela veio de cima, ela passou pelo ar, significa o pensamento positivo, pensamento elevado, o ar. E aí você pega essa água que é pura, água pura, pensamento puro, e coloca na sua essência, coloca na sua alquimia, coloca no seu atanor, na sua alma, no seu cadinho que fica no seu coração, e faz a partir dessa água pura, desse pensamento puro, uma transmutação interior, onde você vai começar a colher mais para frente os frutos. O mercúrio, que é a alma, dissolve o sal, a matéria, liberando o enxofre, o espírito. Vou repetir, o mercúrio, a alma, dissolve o sal, a matéria, liberando o enxofre, o espírito. Por quê? Por que diferencia alma e espírito? Temos o corpo aqui e temos o espírito. Mas o espírito é muito nobre, é muito puro para se comunicar direto com o corpo. Então ele cria o quê? Uma extensão de si mesmo, que é a alma. A alma está ligada à consciência. Então a alma opera esse processo, vai dissolvendo o que foi cristalizado no corpo. E aí, quando isso transforma-se de matéria para a alma ascende, libera, volta a pertencer ao espírito. A transmutação de metal em outro só ocorre de fato quando a redução se torna matéria-prima da próxima etapa. O que significa dizer que uma etapa só está concluída de fato quando ela restar somente a consciência que leva à próxima etapa. Ou seja, seus pensamentos estão sendo trabalhados. Você só atinge a superação de uma nova vida, uma nova parte da sua vida, uma nova parcela da sua vida, quando você realmente apurou tudo que você é apurado. E aquela substância que restou é matéria-prima para continuar o processo. Isso está bem claro na lâmina 14, a temperança. Você precisa saber trabalhar as polaridades para dar o passo seguinte para atingir o rubedo.
Esse processo de renovação constante, até restar somente aquilo que tem real utilidade, é conhecido na alquimia como moto alquímico. Mais uma realização aqui. Observe o seguinte, mais um acrônimo. INRI, nós aprendemos na religião que INRI significa Jesus Nazarenos Rex Judeus, que estava em cima da cruz do Cristo. A alquimia propõe uma outra coisa, porque ele enxerga não Jesus, enxerga o Cristo, a luz que veio ao mundo, a luz, o fogo que veio ao mundo. Ele significa igni natura renovaram íntegra. A natureza é renovada integralmente pelo fogo, pelo Espírito. Ou, se você preferir, o sal do orvalho é extraído pelo fogo, pelo Espírito. Igni nitium oris invenitur. Iri não é apenas Exus Deus, Rei de Deus, visto por um prisma mais profundo, mais esotérico, uma linguagem alquímica, significa que a natureza é renovada integralmente pelo fogo. Que fogo é esse? Pensamento, a ação, o propósito, a luz que vem ao mundo, que nós falamos várias vezes, Cristo, Buda, Krishna e outros irmãos. Como as origens da alquimia são as mesmas de outras ciências ocultas, os alquimistas trabalhavam com os metais relacionados aos planetas sagrados, que são 8, sendo o Sol a fusão de todos. Isso apenas com informação, nós vamos trabalhar com isso ainda, mas mais para frente, tá ok? O ouro é o Sol, o cobre significa Vênus, Mercúrio o próprio Mercúrio, estanho Júpiter, prata a Lua, ferro Marte, chumbo Saturno, antimônio a Terra. E tudo isso tem seu valor simbólico, que é numa etapa mais profunda que nós vamos ver isso. Essa linguagem simbólica e esotérica foi abordada pelo médico e psicoterapeuta Carl Gustav Jung. Através de estudos de antropologia, sociologia, mitologia, religiões comparadas, filosofias oriental e ocidental e da própria alquimia, sempre observadas pelo prisma esotérico, nos deixou inúmeras portas abertas para uma nova consciência holística. Propunha a transformação da inconsciência, trevas, em consciência, luz. Inconsciente coletivo, arquétipo, sombra, ânima e ânimos, sincronicidade, entre outras. Podemos entender que essas conclusões vêm da junção da mecânica quântica, que vamos falar mais para frente, com a psique humana. E Jung explorava tudo isso. Jung pertencia ao ciclo de Eranos, Eranos-Kreis, de onde, aliás, veio o nome do nosso canal, Casinha Eranos. Grupo de pensadores que se reunia em Ascona, na Suíça, na busca de entender o ser humano profundamente. Juntava ciências contemporâneas e antigas, fazendo uma leitura, uma releitura esotérica e holística da humanidade. Ocorreu na propriedade de Olga Freud Captain, teosofista que promovia os encontros. Além de Jung, Joseph Campbell, Heinrich Zimmer, Marie-Louise von Franz, Michel Eliade, Rudolf Otto, entre outros, participavam desses encontros. Isso é uma maravilha. Aqui uma foto da reunião do ciclo de Eranos. E a palavra Eranos é uma palavra de origem grega, significa o quê? Refeição partilhada, desde a sua preparação, da sua confecção, até o serviço final. Ou seja, é a propósito de uma comunidade que prepara os seus pensamentos, vive seus pensamentos, executa seus pensamentos e partilha os seus pensamentos com uma comunidade. Ou seja, o importante é a comunidade, não o indivíduo. Aliás, essa é a cara da era de Aquários que já estamos vivendo. Citando aí alguns alquimistas, Maria judia, século II a.C. na Grécia, Caterina Sforza na Itália, Nicolas Flamel na França, Paracelso na Suíça, que era médico e astrólogo, Conde Saint-Germain na Romênia, Conde Alessandro Cagliostro na Itália, que era maçom, Fulcanelli na França e Sir Isaac Newton. Sim, Isaac Newton era um alquimista. Por fim, a alquimia é mais uma ferramenta para a jornada do herói, que pode ser chamada de mergulho para dentro de si mesmo. Esse mergulho é o primeiro passo para a transmutação, talhada na entrada do templo de Apolo em Delfos, de novo na Grécia, mais uma vez. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Convencendo o dito em outras ocasiões, rogamos para que essas ferramentas sejam utilizadas de fato para a transformação de nossa consciência relativa em consciência absoluta, através das etapas da alquimia, que verdadeiramente transforma chumbo em ouro. Agora, meus caros, se nós precisamos das fases da alquimia para nos transformarmos de algo que estava aqui para algo que vai para cá, é uma transformação muito simbólica, mas muito profunda, muito real. Eu perguntaria para vocês, qual animal representaria melhor essa visão de transmutação?
viver em várias formas. É um animal pequeno que se encontra nas matas, muito bonito, muito colorido. Estou falando da borboleta. Ela é o símbolo da alquimia. Por quê? Ela vive as fases ovo, a larva, a pupa, no casulo e borboleta. Ela sai de um estado de uma lagarta e vai para o estado de um ser que voa alado, voa, vai para o alto, vai embora. As ideias que vêm do ar, que seguem em torno ao sol, Rico e Dédalo, lembram? Voando em torno não, em busca do sol. Então fica a grande questão: vamos nos transmutar? Vamos começar a trabalhar alquimicamente, entendendo os símbolos que a alquimia propõe, que é mais uma forma de ver, entre tantas que existem. Para quê? Para que nós possamos melhorar como seres humanos, estendermos para todos a nossa luz interior, até que essa luz possa finalmente se juntar, ser uma luz grupal, e aí sim nós realmente conheceremos o Criador, porque nossa luz é tamanho que ela vai se estender até a comunhão com o próprio Criador. Até lá, eu proponho que nós continuemos firmes e fortes no nosso propósito de autoconhecimento. Profunda gratidão. Namastê a todos. E mais uma vez eu peço para você que se identifica com o nosso canal, que gosta do nosso canal, nos ajude na divulgação, dando seu joinha, seu ok, fazendo suas perguntas, fazendo seus comentários. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Espero ter contribuído e colaborado humildemente com mais esses esclarecimentos, quebrando mais um tabu do que é alquimia. Profunda gratidão. Mais uma vez. Namastê.